Provídeo, produtora de vídeo. Faça a festa e recorde com a gente. Boa noite, irmãos, e a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer e muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui apresentando o programa Adoração ao Supremo. Louvamos ao nosso Deus e reconhecemos, na verdade, a grandeza dele para conosco, a fidelidade dele, o amor dele para conosco. Amém? Nesse momento, queridos e amados irmãos, eu gostaria de já começar lendo um salmo aqui, Salmo 73, 25, que diz assim: quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. No 28 dias. Mas, para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Deus para anunciar todas as suas boas obras. Amém? Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Deus da minha salvação para anunciar todas as suas obras. Amém? Essa tem que ser, na verdade, as nossas palavras a Deus. Colocar a nossa confiança em um Deus que tudo faz, tá certo? Lembrando que esse ar que nós respiramos, que essa batida que nós sentimos em nosso coração, cotidianamente, todos os dias, amém? Essa temperatura do nosso corpo, e tudo que nós sentimos, tudo que somos e tudo que temos, se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, é porque o Senhor possibilita para nós, tá certo? Dele seja toda honra, seja toda glória e seja todo o louvor. Vamos agradecer a Ele através de nossa oração, tá certo? E daqui a pouco estaremos já iniciando um bate-papo com um adorador, tá certo? Uma pessoa especial que nós trazemos aqui para colocar, na verdade, em pauta a vida ministerial, e você vai saber daqui a pouco quem é, tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, nós glorificamos, Senhor, o Teu nome e reconhecemos a Tua grandeza, a Tua plenitude, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Sabemos, Senhor, que não é a nós, mas é o Teu nome da glória, Senhor. Exaltamos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Louvamos, ó Pai, o Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, Senhor. E, mesmo assim, Senhor, reconhecemos que será pouco toda essa adoração, todo esse elogio, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz mais para nós do que nós para Ti, Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, por alguns erros, por palavras, por atos e ações. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos aceita e também porque o Senhor purifica as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é verdadeira. Sabemos, ó Pai, da importância que é, Senhor, estarmos junto a Ti, Senhor, louvando o Teu nome, engrandecendo o Deus de nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nome de Jesus. Amém. Amados e amigos, nós estamos aqui nesta noite de quinta-feira, tá certo? Com o pastor Emerson Dantas. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Tá certo? Que tem nos agraciado com a sua presença aqui. E nesse momento, eu gostaria de rapidamente chamar um break comercial. Daqui a pouquinho, nós voltaremos com esse bate-papo de adorador para adorador com o nosso querido e amado pastor Emerson, tá certo? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.
Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Aleluia! Estamos de volta e nesse momento gostaria de começar o bate-papo com esse adorador em potencial, o nosso querido e amado pastor Emerson Dantas. Pastor Emerson Dantas, por gentileza, suas considerações aos nossos telespectadores. A paz do Cristo a todos. Para mim é um privilégio estar aqui nos estúdios da TV Monte Sião, juntamente com o Josué Cavalcante, o Acivaldo, e nesse programa maravilhoso que certamente tem sido bênção para todos nós. Pastor Emerson, eu gostaria que o senhor já começasse falando um pouquinho do seu ministério, né? Como foi, na verdade, o início, né? Conta pra gente, por gentileza. Josué, eu comecei a frequentar a igreja evangélica a partir dos 6, 7, 8 anos de idade e daí para frente nunca mais deixei de frequentar. E a minha conversão se deu em 2 de abril de 89, na Igreja Batista Alvorada. E assim que eu comecei a me envolver com a igreja, eu já me senti vocacionado. E sempre me envolvendo com a música da igreja, sempre me envolvendo com o evangelismo da igreja, e sempre tendo desejo de adorar a Deus cantando, enfim. E ocorreu um congresso da Convenção Batista Brasileira, aqui em Feira de Santana, em 90 ou 91, se eu não me engano, e o tema do congresso era: a boa terra espera a boa semente. E lá no ginásio Péricles Valadares, que é o ginásio de esportes do Feira Tênis Clube, o pastor ali, ele estava pregando e foi um sermão missionário. E ele convidou as pessoas que se sentiam vocacionadas a que fossem à frente para que ele orasse por elas. E naquela ocasião eu tinha me convertido com 15 anos de idade, naquela ocasião eu tinha mais ou menos 16 ou 17 anos de idade, e quando eu me percebi eu já estava lá na frente, e o pastor orou, e ali eu tomei posse daquilo que eu acreditava que Deus tinha para mim, e assim tudo começou a acontecer. Eu já trabalhava com a música, com a pregação da palavra, mas depois daquele dia aquilo foi algo especial para mim. Eu tive convicção de que Deus tinha um chamado para mim, inclusive um chamado pastoral. Além de pregar, pastor, quais são as suas outras atividades? Tem alguma outra atividade? Como o senhor também, já vou, na verdade, agregar uma outra pergunta, como o senhor concilia, né? Na verdade, a questão da igreja, né? Do trabalho e tal. Conta pra gente, por gentileza. Pois não. Eu hoje sou pastor-presidente da Igreja Batista Aba, aqui na Bahia, Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro. Eu vou aproveitar para deixar o endereço: Rua Porto Seguro 445. E nós hoje estamos apenas no ministério, mas já ocorreu de estarmos envolvidos com atividades seculares, né? Com atividades seculares. Então, desde que eu fui consagrado ao Ministério Pastoral até aqui, são 6 anos, e sempre assim, às vezes recorremos a atividades seculares, mas no momento nós estamos apenas com o ministério. E não vejo problema algum em que o pastor ele pastoreie e, se necessário for, ele tenha uma atividade secular. Ok. Pastor, fale pra gente um pouquinho sobre os futuros passos e projetos do seu ministério. Muito bem. Bem, sonhos todos os pastores têm, né? Projetos também. E o meu projeto principal é expandir mais o reino de Deus. Expandir mais o reino de Deus. Eu creio que deve ser o propósito de todo pastor, principalmente, expandir o reino de Deus, ou seja, ganhar vidas. Essa é a missão da igreja. Especificamente para a Igreja Batista Aba, o meu pensamento é que a partir desse propósito, expandir o reino de Deus,
A gente vem estar também assim, pastoreando pessoas que o Senhor for confiando a nós. E no nosso ministério procurar promover uma estrutura que vise o desenvolvimento espiritual em todos os aspectos, né? No aspecto espiritual, enfim, o devocional, também no aspecto social. Temos projetos futuramente de estarmos abençoando. Se Deus permitir, a gente quer futuramente estar com cursinho pré-vestibular gratuito, com curso de alfabetização gratuito, sabe, com o clube de mães, para poder ajudar mães que não têm assim, uma renda extra, a aprender alguma arte para que possa ajudar na renda do lar. Enfim, nós entendemos que o evangelho proposto por Cristo, ele procura salvar o homem todo, o homem inteiro, todo, espiritual e corpo. Então, nosso objetivo é servir de bênção para edificar as pessoas espiritualmente com a salvação, emocionalmente, porque o evangelho dá equilíbrio à pessoa, e também fisicamente. Tudo aquilo que a gente puder tudo que a gente puder fazer para beneficiar as pessoas, não só espiritualmente, mas como também intelectualmente, para que elas possam ter empregos, para que elas possam melhorar sua renda. Isso é importante, porque é muito mais fácil ouvir o evangelho com a barriga cheia, né? Aleluia. Pastor, eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto que o senhor estava falando, né, há poucos, a respeito das palestras, falando sobre sexualidade. Dá uma pincelada para a gente, por gentileza. Ok, Josué Cavalcante. Nós sempre, o nosso desejo maior é ensinar a palavra de Deus. Nós entendemos que temos um chamado específico para ensino. E eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus. Deus me deu o privilégio de conhecer mestres maravilhosos, pessoas que me ensinaram a palavra de Deus assim de forma maravilhosa. E eu tomei gosto por isso. E assim, eu gosto muito de ensinar. E eu tenho assim procurado pregar nas igrejas. Estamos com uma palestra atualmente que é imoralidades sexuais. Inclusive, você que tem interesse de convidar o pastor Emerson, eu quero aproveitar aqui, José, seu programa muito assistido. Fica à vontade. Você que quer convidar o pastor Emerson para estar assim, lecionando na sua igreja, estamos com uma palestra muito boa, dentre outras palestras, que é imoralidades sexuais. Nós levamos nosso grupo, né, de música, nossa equipe musical, e a nossa palestra ela é bipartida, tem 2 momentos. O primeiro momento, eu falo, e aí a gente aborda nesse tema, imoralidades sexuais, falamos sobre sensualidade, falamos sobre masturbação, falamos sobre fornicação, falamos sobre prostituição, falamos sobre adultério, falamos sobre homossexualidade, incesto, pedofilia, pornografia, estupro e bestialidade, né? E com slides, é uma palestra que enquanto nós falamos, nós estamos exibindo alguns slides, é uma palestra muito importante, interativa, dinâmica. E depois da minha fala, o segundo momento, minha esposa, Roberta Dantas, ela que é técnica em enfermagem, também estudando o curso de enfermagem, ela vai para a parte mais técnica mesmo, e ela ali completa com a palavra ali, DST-AIDS. E ela mostra slides, inclusive, e mostrando, inclusive, fotos dessas DSTs, de maneira que é algo impactante. E assim, nós já temos levado essa palestra para algumas igrejas, temos agendado, estou bem agendado, graças a Deus, com essa palestra Imoralidades Sexuais. E se você querendo nos convidar, nosso contato é o 0 Operadora 75 9151 6907 ou 0 Operadora 75 8217 6157. E nós estaremos assim dispostos aí na tua igreja te abençoar. Então, eu amo muito, sabe, Josué, essa questão do ensino, porque a base do ministério de Jesus foi o ensino. Pouco mais de 15 vezes você vai ver no Novo Testamento a Bíblia dizendo que Jesus estava pregando, né? Ou seja, o querigma, né? Jesus estava pregando a palavra de Deus, mas mais de 35 vezes a Bíblia diz que ele estava ensinando. Então Jesus mais ensinou do que pregou, não é? Na pregação há um monólogo, no ensino há um diálogo, há a oportunidade do outro interferir, em perguntar. Então o que a gente chama de didaquê, não é? O didaquê. Então eu gosto mais do didaquê, gosto mais do ensino, mesmo porque foi a base do ministério de Jesus. Amém. Pastor, gostaria de saber também, eu acho que não só eu, mas algumas outras pessoas, queremos saber o seguinte: o senhor tem alguma influência no ministério da palavra? Alguém que o senhor admire, né? Que na verdade traga, né, essa questão de força, né, para caminhar, para realmente ser, né, igual, ou de repente, né, que tenha contribuído particularmente com o seu ministério pastoral? Sim.
Sem dúvida. Eu creio que todo pastor ele tem, não é, os seus ícones. E é claro que o nosso ícone maior é o próprio Senhor Jesus, né? Mas humanamente falando, eu fui muito impressionado positivamente pelo irmão Tennyson. Eu o tinha como um vizinho. A família dele nos evangelizou muito. E ele tinha um núcleo de estudo bíblico na casa dele, todas as terças-feiras, a partir de 8 horas. E eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu comecei a frequentar aquele núcleo e eu ficava embevecido ao ouvir aquele homem falar, né? Então, um homem de Deus, não era um pastor, mas um mestre na palavra, um conhecimento profundo, fantástico e muito simples. Então, nós nos sentávamos ali na sala da casa dele, nos sofás ali, nas poltronas, nas cadeiras, enfim, ele convidava pessoas ali na rua e as pessoas iam para esse núcleo, eu era uma delas, eu e minha mãe, e ele muito educado, nós orávamos, cantávamos, e o momento que eu mais esperava, Josué, era o momento que ele abria a Bíblia. Eu sempre fui encantado com a Bíblia, né? Eu me perguntava por que um livro todo preto, né, sem ilustração nenhuma, chama tanta atenção da humanidade. Depois que eu comecei a conhecer, eu entendi por que essa paixão, esse amor. E o irmão Tennyson, esposo, ele já faleceu, mas era esposo da irmã Maria Helena, que ainda é viva, para a glória de Deus, né? Os filhos dele são meus amigos, Tennyson e Estênio, que congregam na Igreja Batista Central com o pastor Jadson. E ali eu ia ouvir o irmão Tennyson e eu ficava embevecido, porque ele entrava no texto, ele colocava o texto assim, sabe? Bem transparente. Bem transparente. E ele, com certeza, foi uma das pessoas que ele me impressionou bastante pelo ensino da palavra de Deus. E na música, o senhor tem alguém assim que... Estou começando a estreitar o Sim. E na música, como é que foi o seu... A gente sabe que, na verdade, o seu ministério não é somente de pregar, mas também de cantar, né? Em potencial, um grande compositor também, as suas letras eu gosto muito, né? E não só eu, na verdade. Mas fala aí um pouquinho também na música, como é que é? Como é que tem sido? Muito bem. Eu sempre ouvi músicas cristãs, mas assim, eu me converti, como eu falei, com 15 anos de idade, e um cantor que me marcou muito, mas me marcou muito, tanto é que depois eu fiquei conhecido por causa desse cantor, porque eu cantava as músicas desse cantor, que é o pastor Armando Filho. Então, Armando Filho me impressionou bastante. Eu tenho um amor, um carinho, um respeito, uma admiração. O conheço pessoalmente, já tivemos alguns encontros, conversamos, uma pessoa maravilhosa. E assim, o pastor Armando Filho. E a primeira música que eu cantei, eu me converti na Igreja Batista Alvorada, aqui em Feira de Santana, e a primeira música que eu solei no púlpito da minha igreja foi a música O Mover do Espírito. Né? Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, foi a primeira música que eu cantei na minha vida enquanto solista, e as outras músicas dele, todas elas, né? Por exemplo, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, né? Contrição, né? Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor, né? E tantas outras músicas, nenhuma condenação há, né? Nenhuma condenação há para Maravilha. quem... E por aí vai. Então, quando eu me converti, eu tive logo contato com o Armando Filho, ganhei o disco Contrição, né? E eu via, era o bolachão ainda, o LP, e eu chorava, Josué, chorava, sentindo ali a presença de Deus, sabe? E quando eu cantava, às vezes eu tinha que me conter, porque vinha vontade de chorar. E muitas vezes louvando músicas do Armando Filho, enquanto nós estávamos cantando, demônios se manifestavam, sabe? Pessoas depois contavam as bênçãos, sabe? Algo tremendo, sabe? Sempre antes de cantar, eu chegava no meu quarto, antes de ir para o culto, eu me ajoelhava, eu orava, pedia para Deus me usar. Sempre eu tinha uma estratégia comigo, sempre que eu prego, sempre que eu canto, eu imagino Jesus assentado em alguma das cadeiras do templo, olhando para mim, para que aquilo me constranja a fazer, a cantar, a pregar com reverência, sabe? E o LP foi Contrição, que a música carro-chefe era Contrição. Ao sentir-me vazio, Senhor, não consigo com a alma cantar, mas alguém ao cantar com amor de sua alma vem me consolar. Todo o tempo da minha oração
se resume em querer mais e mais na porção deste Consolador. Quando vem minhas forças, que paz, como eu quero servir-te melhor. Tu conheces o meu coração, se me aceitas assim como eu sou, hás de ter uma consolação. Na pureza do teu terno olhar, não consigo orar sem chorar, em saber que és santo Jesus, eu quero estar bem mais perto da cruz. Amém, amém. E aí é só lágrima, inclusive agora estou com vontade de chorar. Que bênção, que bênção. Realmente, Amém. pastor, de um tempo para cá, as músicas, as canções, né? E essa é a reclamação de algumas pessoas, tem tido muito se é que eu posso dizer assim, uma visão antropocêntrica, né? Voltada mais para o homem no centro, na verdade, do que para Deus. Como o senhor observa, na verdade, isso? As canções que, na verdade, fazem as pessoas chorar, mas porque lembra de uma dificuldade que ela tem e que Deus, na verdade, vai... É como se estivesse impondo, na verdade, que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer realmente, porque... Entendeu? Então, qual é a sua visão hoje das músicas, dessa diferença de músicas? Que essas músicas mesmo, eu lembro que era a igreja toda chorando, mas por um sentido, na verdade, voltado direto para Deus. Né? Uma música que deixa de ser, entre aspas, mais horizontal e passa a ser mais vertical, direta para Deus. Então é algo que a gente canta realmente e sente como eu senti, como o senhor sentiu também aqui. E eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas aí do outro lado assistindo também sentiram essa potência que é a palavra quando é voltada diretamente para o Criador, para o Supremo Deus. Sim. Então, na sua visão, por que, na verdade, disso tudo, né? Dessa questão das músicas ser voltada mais hoje, né? Para o homem, né? Do que para Deus, na verdade, como forma de adoração. Pois não. Eu penso que o modelo, não é? O modelo, a regra da música que se diz cristã, o modelo deve ser cristocêntrico. Jesus no centro, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, todo enaltecimento, enfim. O modelo, para mim, a regra deve ser a música cristocêntrica, onde Cristo está no centro. Né? Se nós formos observar as músicas, ou seja, os hinos que nós temos na Bíblia, os próprios salmos, né? Os salmos são poesias que muitas vezes se transformavam em música. Davi foi o maior dos salmistas, se não me engano, com 75 salmos, dos 150, enfim. E assim, eu penso que a base deve ser o Cristo, sabe? Isso não impede da pessoa fazer uma música, não digo antropocêntrica, mas uma música de exortação. Porque exortar significa animar, né? Animar o irmão. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela existe para consolar, edificar e confortar. Né? Então, quando eu subo no púlpito para pregar, enfim, não é? Qualquer lugar que eu abrir minha boca para pregar, pregando, falando ou cantando, eu devo estar sendo usado por Deus para consolar o irmão, para edificar o irmão, para confortar o irmão. Consolar, edificar e confortar. Mesmo quando eu prego uma mensagem de admoestação, porque algumas pessoas confundem exortar com admoestar. Se eu exorto Josué, eu dou uma palavra de ânimo a Josué. Mas se Josué persiste, então eu dou uma palavra de admoestação, já é um puxão de orelha. E exortar é motivar. Exortar é dar uma palavra de vitória. Eu penso que não há problema algum nós usarmos assim algumas letras de nossas canções para exortar o irmão. Tanto é que o próprio Deus ele nos exorta. Não tem problema não a gente fazer uma música em cima de Isaías 41, de 9 a 13. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, enfim, né? Mas eu creio que o carro-chefe, a regra deve ser a música cristocêntrica. Pode haver uma música de exortação, de ânimo para o irmão, sim. Mas que isso não seja regra, isso seja uma exceção. E ainda assim, nessa música, que o próprio Cristo esteja sendo exaltado também. Embora estejamos exortando o irmão, animando o irmão, mas que o próprio Cristo esteja sendo adorado por isso. Amém. Na sua concepção, pastor, olhando para a questão de adoração, na verdade tem a ver essa questão de ritmo, né? Porque tem ritmo que na verdade é mais embalado e tal, outros têm um perfil mais
melódico, né? E como é que o senhor considera, na verdade? Considera que, na verdade, qualquer ritmo pode servir para adoração, ou a adoração tem um ritmo específico? Pois não. Josué, eu penso que o propósito, não é, como eu já falei aqui, da música, é de nos levar a adorar a Deus, louvar a Deus. E eu não quero aqui especificar esse ritmo ou aquele, mas a partir do momento que uma determinada letra é musicada com um ritmo que incita mais a pessoa à carnalidade do que à espiritualidade, automaticamente aquela música ela deve ser questionada, entende? Então, às vezes, uma música pode ser executada e aquelas pessoas que ouvem, elas são incitadas a, de repente, até dançar de uma forma sensual, não é? E eu creio que isso não vai servir para a glória de Deus. Então, o princípio é que a música, ela nos incite a adorar a Deus, ela nos estimule a adorar a Deus. A partir do momento que esta música, ela me leva, de certa forma, a dançar de forma sensual, não é? Isso aí já não é interessante. Você entende? Eu acho que não há problema nenhum você cantar um reggae, entendeu? Você cantar, de repente, um outro ritmo, um pop rock, entendeu? Mas uma música preocupada em adorar o nome de Deus. Né? Então eu penso que isso agrada a Deus. Agrada a Deus a música que é feita com a motivação de levar as pessoas à adoração. Mas a partir do momento que a adoração se torna secundária, sabe? A partir do momento que o interesse maior seja qualquer outra coisa que não a adoração do Senhor, aí para mim essa música ela já deve ser questionada. Boa, que bom. Pastor, o senhor mora aqui em Feira de Santana, mas nasceu em Feira de Santana? Nasci em Feira de Santana, 5 de dezembro de 1973, no Hospital EMEC, ali na Getúlio Vargas. Para o senhor, na verdade. Aliás, qual a sua melhor qualidade? Fala para nós. Conta para nós. Rapaz, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso aí, com a sua melhor qualidade. São muitas. Não é que são muitas, enfim, pode até ser uma bobagem minha, mas, por exemplo, uma coisa que Deus enxertou em mim, e que eu creio que Jesus colocou em mim, e toda a glória seja dada a Ele, uma qualidade que eu acho interessante, uma qualidade de Jesus que eu acho bonita que Ele colocou em mim, é a questão de como lidar com o outro, sabe? Lidar com o outro. Eu respeito muitas pessoas. Entendeu, Josué? Então, sendo conhecido ou desconhecido, o Senhor Jesus me ensina a amar as pessoas. Independente do que elas possuem, independente do que elas são. Eu gosto de amar. Assim, Jesus me ensina a amar as pessoas. Meu pai, ele era uma pessoa assim. Ele é uma pessoa assim. Não é uma pessoa assim, sabe? Meu pai, ele é uma pessoa que é um anfitrião como ninguém. Ele coloca qualquer pessoa para rir, sabe? Quando ele chega, a atmosfera muda, ele gosta de contar piada, o pessoal ri, e ele trata bem as pessoas. E Jesus me ensinou isso, e meu pai também foi um modelo para mim. E uma qualidade que eu creio que Jesus enxertou em mim é essa coisa de respeitar o outro, sabe? Eu tenho ojeriza por injustiça social, sabe? Eu não gosto realmente quando eu vejo uma pessoa excluída, sabe? Eu não gosto quando eu vejo na igreja uma pessoa ser mais privilegiada pelo que possui, em detrimento da outra que não tem nada. Eu não gosto disso. Quando eu era ainda adolescente, eu gostava de contar piadas, inclusive piadas que não convinham, né, um cristão. Eu não era evangélico ainda, eu contava essas piadas aí. E às vezes eu fazia a roda, o pessoal gostava de me ouvir contar piadas, sabe? E às vezes fazia a roda e deixava o pessoal, alguns de fora assim. Eu já tinha aquela coisa de mim, eu falei, abre aí a roda, deixa o cara entrar. Deixa ele participar. Então eu amo muito essa coisa da inclusão, sabe? Eu amo muito essa coisa da inclusão. Eu amo muito essa coisa de que todos nós somos iguais, sabe? Em vez da gente arrumar as pessoas em fila indiana, onde um é a primeira, outro é a segunda, vamos arrumar em círculo, né? Todos ficam na mesma posição, todo mundo fica igual. Que bom, viu? Então eu gosto, sabe? Gosto desse atributo de Jesus que ele enxertou em mim. A igualdade, sabe? A igualdade. Todos nós somos iguais. Maravilhoso. Agora fale de um defeito. Defeito. Rapaz, são vários. São vários. Um dos meus defeitos é que eu falo demais.
Se numa roda de amigos, se o pessoal deixar, é um monólogo. Eu falo mais do que todo mundo, sabe? Eu falo pelos cotovelos, eu falo demais e às vezes acabo invadindo o espaço do outro, sabe? Em vez de eu falar a minha parte e me calar, às vezes eu falo demais e não deixo ninguém falar. Esse é um dos grandes defeitos, né, do Qual pastor a coisa que o senhor mais aprecia em uma pessoa? Algo que eu mais aprecio em alguém é o temor de Deus. Se essa pessoa ela tem um temor de Deus. Eu acho muito lindo quando a pessoa ela respeita a Deus. Temor aí não é medo, é respeito. Sabe? Eu admiro as pessoas que respeitam Deus. Eu fico observando essas pessoas, sabe? Eu fico observando. Essas pessoas são diferentes. A forma de pensar, a forma de olhar, a forma de ouvir, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de andar, a forma de agir, de reagir. Então eu respeito muito quando a pessoa tem compromisso com Jesus. Respeito o temor de Deus na vida da pessoa. E é como eu estava mostrando aqui, né, um versículo aqui, que eu acabei destacando aqui na Bíblia, em Isaías 8:13, né, quando diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o teu temor, seja a Ele o teu medo. Né? Isso é magnífico, na verdade. Pastor, o que o Senhor não suporta em uma pessoa? O que eu não suporto em uma pessoa é exatamente isso que eu falei aqui, né? Um complexo de superioridade. Um complexo de superioridade. Porque é muito triste, sabe, você ver uma pessoa se arvorar de que é melhor do que a outra. Sabe, você vê uma outra pessoa porque tem um certo prestígio intelectual, material, enfim, qualquer tipo de prestígio. Ela usar isso para tentar humilhar a outra. Sinceramente, eu tenho ojeriza disso, sabe? Pessoas autossuficientes, complexo de superioridade. Que todos nós em algum momento podemos exercer, a verdade é essa. Mas existem pessoas que isso é comum nessas pessoas. Eu acho isso muito triste, muito feio, uma pessoa querer se impor, sabe, diante de outra. Na sua concepção, em um relacionamento, o que é indispensável, o que é essencial? No relacionamento, como eu falei aqui, o respeito ao outro. Respeitar o outro. Muito importante. Qual o seu maior medo? Olha, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse verdadeiro amor é Jesus, não é? Eu não posso dizer que eu tenho um maior medo. Não tenho. Eu tenho alguns medos que acontecem ao longo da minha vida, que é comum para todo ser humano. Né? Inclusive, sentir medo não há problema em cristão sentir medo. O problema é você se deixar senhorar pelo medo. É por isso que assim, é normal nós sentirmos medo. Inclusive Deus imbricou isso na gente, Deus enxertou essa possibilidade de sentir medo, porque é até também um dispositivo de segurança. A pessoa que não tem medo de nada, ela se expõe e ela pode até partir antes. Então, eu tenho medo, sinto medos que todo ser humano sente, mas não vou dizer que eu tenho o maior medo. Mas, geralmente, quando eu tenho esses medos, eu procuro segredar ao Senhor e Ele tem me dado vitória. Amém. Tem alguma mania que seja estranha assim? Conta pra gente. Tenho. Diz aí. Eu tenho uma mania que, graças a Deus, já melhorei muito, mas preciso melhorar, que é o perfeccionismo. Meu avô era assim, né? O meu avô, o pai do meu pai, o meu avô Nestor, e ele era um homem extremamente perfeccionista e sistemático. Então, às vezes, ele pedia para que os filhos dele, meu avô teve 10 filhos, meu pai foi um desses 10, e às vezes ele pedia para que os seus filhos eles corrigissem, não é? Ele gostava muito da simetria. Se um quadro na parede estivesse fora do lugar, ainda que fosse alguns milímetros, ele pedia para corrigir. E isso é terrível, né? Uma pessoa que trabalha tendo um perfeccionista sob sua direção, ele está bem, porque o perfeccionista vai fazer melhor do que o que ele pediu. Mas se uma pessoa estiver trabalhando sob a direção de um perfeccionista, é terrível, porque dificilmente vai suprir, né, aquilo que ele exige. Então, eu tenho esse defeito terrível, e isso às vezes eu acabo me tornando antipático, né? E tenho procurado pedir para que Deus me ajude para eu corrigir essa mania de perfeccionismo. Eu já vi até um comentário sobre isso, a pessoa dizendo que o seu defeito é perfeccionismo, a pessoa está tirando onda e tal, mas é um defeito, e quem sabe disso sou eu, porque às vezes minha esposa ela fica chateada comigo, às vezes meu filho, às vezes eles têm antipatia da gente, e isso não é bom, eu creio que é algo terrível. Viu? O senhor tem alguma viagem que tenha sido a melhor viagem da sua vida? A melhor viagem da minha vida? Rapaz,
Muitas viagens eu já fiz que marcaram a minha vida. Mas teve uma assim recente, que eu fui com minha família, né? Eu, minha esposa Roberta, meu filho Emerson Roberto, nós fomos pregar em um congresso dos embaixadores do rei no estado do Pará, na primeira igreja batista em Parauapebas, a convite de um amigo meu, o irmão Davi, e o pastor da igreja lá, o pastor presidente, o pastor Célio Costa, inclusive falei com ele ontem pelo Facebook, e foi muito bom. Foi a primeira viagem que eu fiz de avião, né? Algumas pessoas podem pensar assim, pastor Emerson viaja o mundo todo, o Brasil todo, de maneira nenhuma. A única viagem de avião que eu fiz foi o ano passado, né? E foi ótimo, fiquei com aquele medo inicial, mas depois eu curti a viagem e foi muito marcante aquela viagem. A gente teve que ir para Salvador de carro, de Salvador a gente pegou um ônibus para Brasília, de Brasília a gente pegou outro ônibus para Marabá, de Marabá a gente pegou outro ônibus para Carajás e de lá a gente foi de carro para Parauapebas, porque fica na Mata Amazônica, né? Em um núcleo que inclusive é dirigido pela Vale do Rio Doce. E a Vale construiu templos para que algumas igrejas ali se estabelecessem. Uma das igrejas é a Igreja Batista, que está ali, um núcleo com 7.200 pessoas, um lugar lindo e maravilhoso, conhecido como a Suíça do Brasil, um lugar próspero. E eu fui com minha família, foi ótimo, né? Nunca tinha viajado de avião. A primeira viagem fiz, peguei o quê? Peguei 5 aviões, 3 aviões para ir, 2 aviões para voltar. Foi o melhor momento da sua vida ou não? Ou teve algum outro momento? Houve algum momento mais importante assim da sua vida? Em se tratando de momento, é o momento da conversão. Viagem foi essa, mas o momento da conversão. Eu com 15 anos de idade, não é, com um pé de sapato e outro pé de sandália, porque tinha arrancado a cabeça do dedo jogando futebol na rua. E aí eu falei, rapaz, eu não vou à frente hoje não, porque é o primeiro apelo que me fizeram, eu estava na Igreja Batista Alvorada, fui para o primeiro culto, fizeram um apelo e eu não aceitei. Falei, Jesus, tomara que o mundo não acabe essa semana para eu não ir para o inferno. Aí o segundo domingo fizeram apelo, eu não fui. Falei, Jesus. Aí no terceiro domingo eu falei assim, Senhor, no terceiro domingo, agora eu vou para frente. Aí nesse domingo, Josué, eu arranquei a cabeça do dedo mindinho jogando bola. E ali foi o adversário, né? Creio eu, o adversário falou, rapaz, você não vai para frente hoje não, você vai lá na frente com pé de sapato de sandália. E para a glória de Deus, eu fui à frente com pé de sapato de sandália. Foi a maior experiência da minha vida, quando eu realmente me entreguei a Jesus Cristo. Ok, o senhor falou aí que, na verdade, teve aquele temor, não, tomara que Jesus não volte hoje, porque eu quero, né? Mas porque também existia uma essência, e eu não sei se na sua concepção existe uma diferença hoje das pregações, né? Que na verdade algumas pessoas nem se preocupam mais com essa questão de que não, tomara que Deus espere, né, eu me converter. Então, o que o senhor acha hoje? Na verdade, as pregações hoje, falando de um aspecto mais teológico, né? Pois não. As pregações hoje realmente incitam essa questão da vinda de Jesus? Uhum. Ou há, na verdade, estão desassociando um pouquinho? Eu penso que, exatamente pelo fato, Josué, do cristianismo estar assim, muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico, então as mensagens elas estão mais voltadas exatamente para isso. A preocupação muitas vezes é de massagear o ego daquele que está ali sentado, entende? Eu lembro até de uma palavra do irmão Lázaro, num dos seus DVDs, quando ele fala que ele ia para a igreja e ele estava com fome de Deus, ele estava com aquele desejo de conhecer Deus. Ele chegava lá, era falando em riqueza, em dinheiro, em poder, ele falava, mas meu Deus, onde é que está Deus? Onde é que está aquela palavra de Deus para preencher esse vazio dentro de mim? Então, eu creio que se dá por causa disso, pelo fato de muitos pregadores estarem mais antropocêntricos, pregando mais o evangelho do homem no centro. Aí, fatalmente, deixa-se de lado alguns outros aspectos da pregação, inclusive o escatológico, que fala da vinda de Jesus. E eu creio que exatamente a igreja que eu me converti foi a Igreja Batista Alvorada, uma igreja maravilhosa. Congreguei 9 anos, aprendi muita coisa. E eu creio que esse sentimento, meu Deus, tomara que o mundo se acabe, tenha se dado por causa disso. Porque eu via mensagens que me levavam a uma reflexão, inclusive sobre a vida pós-morte. E eis aí também a importância, né, pastor, de a gente ter também ali, como superior, um pastor que realmente entenda da palavra e pregue a palavra e não somente alguns conceitos, né, alguns conceitos filosóficos do homem, né? Qual o seu maior sonho de consumo? Ou um sonho especial de consumo? Fala pra gente. Olha só, eu creio que eu não tenho esse sonho de consumo, enfim, né? Mas assim, eu tenho um desejo sim de conquistar materialmente algumas coisas, mesmo porque eu creio que é natural, né? Mas uma coisa hoje que eu desejo muito, sabe? É que a gente consiga reformar o nosso templo,
né? Porque é muito importante o conforto também para as pessoas que vão cultuar, não é? Porque não congregam conosco só jovens, existem pessoas que estão com seus recém-nascidos, existem os anciãos, pessoas na melhor idade, e elas precisam de um lugar mais confortável, não é? O templo é um mal necessário, digo eu assim, para nós nos nossos dias. Então, nós estamos hoje em um prédio próprio, nós derrubamos algumas paredes para nos reunirmos ali, e está todo mal acabado, né? Está totalmente assim, está precisando de muita coisa. Então, é algo que eu desejo hoje, materialmente falando, sabe? Que Deus me dê condições, eu sei que Ele vai me dar no tempo certo, me dê condições de reformar o templo para que as pessoas possam ter um lugar mais confortável para adorar. Pastor, falando agora de favoritos, né? Qual o seu livro favorito? Bem, é claro que indubitavelmente a Bíblia Sagrada, esse é meu livro favorito. Quando eu começo a ler, eu não quero largar mais, desde adolescente, assim. Às vezes eu sentava para ler 8 horas da noite, dava 6 da manhã, eu estava lendo ainda e não me dava conta disso. É a Bíblia. Agora, se tratando de uma literatura secular, eu gosto muito do livro de Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos. Esse livro, ele mexeu muito comigo, né? Enfim. Que bênção. Falando sobre ator ou atriz, tem Pois algum? Sim, sim. Tem um ator que ele sempre... a Graça Music, a Graça Filmes, tem lançado alguns filmes, e tem um ator aí que eu acompanho desde da época das fitas VHS. Porque eu e alguns tios meus, nós fundamos aqui na cidade a Vida é Luz, uma locadora 100% evangélica. E eu já assistia filmes com esse cara. Eu esqueci o nome dele agora. É um ator americano. E eu gosto muito da atuação dele. Ele é um cara bem humorado e também sério, enfim. Tratando-se de cantora e cantor, da sua preferência. Cantora e cantor. Rapaz, olha, um só não, tem vários. Mas assim, um cantor que marcou a minha vida, Armando Filho. Ele marcou a minha vida, né? Pode citar um outro assim que eu tenho uma grande admiração, um mais atual. Tranquilamente. Enfim, comentei com você na estante, Leonardo Gonçalves. Até as composições, né? Eu admiro aquele Até cara. as composições dele. Um cantor assim maravilhoso. Maravilhoso. Uma cantora que ela toca fundo no meu coração, pastora Ludmila Ferber. Eu realmente, quando eu ouço as músicas dela, eu choro, sabe? Eu sinto uma unção especial na vida daquela mulher, sabe? Eu admiro muito a pastora Ludmila Ferber. Se tratando de bandas. Bandas. Rapaz, uma banda aqui da terra, não é? Que eu amo, que eu gosto. Inclusive, tive o privilégio de ser convidado a participar dessa banda, mas não pude continuar, porque na época o meu trabalho secular não permitia. A banda Jeová em si. Tem um amor muito grande por Misael Freitas. Talvez ele não saiba a dimensão do amor e do carinho que eu tenho por Misael. Então, assim, congregamos juntos em uma igreja aqui na cidade. Fomos convidados para participar da banda Jeová em si. Não pudemos ficar, infelizmente. E, inclusive, o espaço de ensaio deles, né? Quando eu montei minha banda também, eu solicitava a Misael. Misael nunca disse não, hein, mas está à sua disposição, toma a chave. E é uma banda que eu creio que projetou muito a nossa cidade. Depois de Jeová em si, é que veio se pensar em outros cantores que estão aí hoje projetando o nome da cidade. Santo Nazireu, Irmão Lázaro, sabe? E outros cantores mais. Eu creio que Jeová em si, dentre outros grupos, é claro, que eu não vou fazer injustiça, mas foi assim um dos carros-chefes para poder projetar também a nossa cidade, né? No que tange a adoração a Deus. Falando de filme. Filme. O melhor Rapaz, o filme que me marcou é aquele filme dos casais, né? Qual é o título? Esqueci agora. Aquele filme Prova de Fogo. Prova de Fogo. Obrigado, meu diretor. Prova de Fogo. Aquele filme é forte. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Cor predileta, pastor. Preto. Prato predileto. Rapaz, uma lasanha é maravilhoso. Frase predileta. Essa aí vai ter várias, né? A frase tem várias, mas tem uma que eu sempre encerro os meus programas. Se eu não me engano, quem criou essa frase foi o fundador do McDonald's. E a frase é: nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Instrumento musical. O meu instrumento de coração que eu toco, embora eu não saiba muita coisa, contrabaixo. Hora do dia. Hora do dia. Hora do dia. De manhã cedo. Quando eu faço a minha devocional com a minha família.
Por volta de que horas, mais ou menos? Olha, eu acordo cedo. Mas a devocional não é tão cedo porque meu filho acorda um pouquinho depois. Eu não vou injuriar dele, né? Mas assim, 9 horas é um horário que a gente está fazendo a nossa devocional. O mês? O mês? Dezembro, o mês do meu aniversário. Eu já ia perguntar. Se não fala, eu ia perguntar. É o seu aniversário? Dia da semana, pastor? Dia da semana, o meu Shabat. O meu Shabat, que é o dia do domingo. Comida, já falamos, né? É bebida. Bebida, água. A água, sem água, Indispensável. não existe suco, não existe refrigerante, nada. Tudo tem que ter água. Perfume. Perfume. Rapaz, eu não sou muito ligado nessas coisas, não. Eu estou usando perfume lá, mas agora não estou lembrado do nome. Tem alguma viagem que o senhor tenha feito que tenha sido a melhor viagem da sua vida? Teve essa do Pará que eu fiz, que foi muito boa, mas também quando eu viajei com os embaixadores do rei para o Rio de Janeiro, para o Rio Centre, né, para o congresso anual da União Masculina Missionária. Teve algum assim que não deu muito certo, então foi considerado como a pior viagem? Rapaz, não foi a pior, mas foi bem complicada. Eu cantava no Quarteto Life, não é? Um abraço aí para o Will, que era o primeiro tenor, hoje está nos Estados Unidos. Um abraço também para João, segundo tenor. E para Marcos, que era o baixo, e fazia o barítono. A gente foi cantar no ICEA, Ministério Obra Santa, em Salvador. E, meu amigo, a gente foi com a Kombi de um amigo nosso, a Kombi quebrou, a gente mais empurrou do que andou na Kombi. Então foi uma viagem que nunca mais vai sair da minha mente. Qual livro que o senhor não pode viver sem? A Bíblia, né? A Bíblia, eu não posso viver sem a Bíblia. E um outro livro que eu tenho assim agora como cabeceira, que é o Manual de Escatologia, sabe? Do Eight Pentecoste. Tem alguma pregação assim que o senhor, algum tema de pregação que o senhor mais gosta? Um tema? Sim. Eu gosto muito de escatologia. Sobretudo, eu gosto muito da escatologia, exatamente do arrebatamento da igreja. Esse é um tema que muito me interessa, eu acho muito bonito. Então eu vivo esperando esse dia. Na teologia, qual é a matéria que o senhor mais gosta de ensinar? Na teologia, homilética. A arte de preparar e pregar um sermão. Amém. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que, na verdade, querem, né? E permanecer tanto na palavra quanto na música. Eu acho que isso aí já vai ser um conselho duplo, né? Porque o senhor tanto maneja a palavra quanto a música. Isso eu acho plenamente lindo, né? Amém. E também eu gostaria de deixar aqui, claro, que eu ainda não entendo, às vezes, o conceito de algumas igrejas, não vou dizer todas, porque não agrava a todas, mas que consideram ainda que, na verdade, quem canta só deve cantar. Então, se especializar na palavra fica difícil, porque esse não é, na verdade, o sentido. Então, vai tirar o sentido. A pessoa tem que ser boa em uma coisa, né? Uhum. Nesse caso aí, o senhor quebrou esse tabu, porque na verdade domina tanto a música quanto também a palavra, né? Uhum. Ciente de que com certeza deve ter um dos dois aí que o senhor mais gosta, né? Uhum. Ok, Josué, não vou dizer que domino não. A gente tenta um pouquinho, mas assim, Josué, eu creio que conhecer a palavra e pregar a palavra, eu creio que na verdade, uma incumbência de todos os cristãos. Ok? Não importa se a pessoa canta ou dança ou enfim. Conhecer a palavra e pregar o evangelho é uma incumbência que cabe a todos nós. Amém. Pastor, é o seguinte, mas eu falo assim, na questão de que às vezes dentro da própria igreja, quem dança então só pode ficar na dança, sim, entendeu? Não pode, às vezes, ainda é comum isso, porque eu já conversei com vários líderes e na verdade alguns concordam. E que, na verdade, quem dança, então, fica só com a dança, né? Entendi. Então, não pode, na verdade, associar os dois. Sim. Né? Eu acho que isso ainda, esse tabu tem que ser quebrado ainda na igreja hoje. E também isso não quer dizer que a gente, quem cante, quem toque, quem faça a palavra, quem ministre a palavra, se é uma pessoa só, às vezes vai tomar o espaço de 3 pessoas ali que deveriam também, que tem esse... Mas eu acho que realmente pode, né? Pode, a gente sim. tem
Sem a dúvida. capacidade de pregar, de cantar, de Sim. anunciar o Evangelho. Mesmo porque De Deus uma ele forma- pode dar vários dons a uma só pessoa. Com certeza. Né? Tem alguns outros favoritos aqui, pastor, que eu gostaria de citar, mas o nosso tempo também já está indo embora. E eu gostaria de que o senhor desse uma mensagem, deixasse uma mensagem aí para as pessoas que na verdade estão considerando toda essa ideologia, né, do seu ministério, né, toda essa graça de Deus sobre a sua vida, como sendo na verdade um exemplo para elas. O que o senhor deixaria na verdade como um conselho para essas pessoas, por gentileza? Bem, o conselho que eu dou a todos os irmãos aí é o seguinte: leia e obedeça a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a única coisa que Deus ele espera de nós é a obediência. Só isso. E para obedecer tem que conhecer. Então vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos examinar a Bíblia e vamos obedecer a Bíblia. Só isso. Aí está a vitória para qualquer ser humano, para a glória de Deus. Pastor Emerson, como fazer para te convidar? O senhor já deixou o seu número, Pois não. Gostaria que o senhor realmente repassasse de novo. Pois não. Né? O nosso telefone 0 operadora 75 9151 6907 ou 0 operadora 75 8217 6157. O nosso e-mail é r_dantas@hotmail.com. E querendo também curtir aí a nossa página no Facebook, Pastor Emerson de Roberta Dantas, tá? facebook.com/Pastor Emerson de Roberta Dantas. E aí a gente vai poder se falar. Quero lhe agradecer, pastor, por essa oportunidade, tá certo? Amém. Gostei demais, Amém. né? E já aproveitei, né? Assim que eu lancei o convite, o pastor Emerson falou, tá à sua disposição, fale. Eu disse, então, próximo a gente já vai gravar esse programa. E tem sido uma bênção. A sua vida, para mim, na verdade, é uma bênção, quero deixar claro. Amém. Que, na verdade, se tem pessoas que eu me espelho, na verdade, na vida profissional, na vida como pastor, como um conselheiro, como um homem, um pai de família, na verdade, eu me espelho também no Senhor, tá certo? Deus. Amém. E isso para mim é muito gratificante, porque na maioria dos meus tempos, quem me conhece sabe, meus colegas, meus amigos sabem que eu não gosto de ficar lançando palavras ao vento e conversando coisas que não convêm, que não dá frutos. Na verdade, né? Porque quando a gente tem um alicerce na palavra, eu acho que a gente já tem essa questão de a direção da nossa palavra já vem com vida, porque a gente faz exatamente aquilo que está em Coríntios, em Filipenses 4:8, né? Falando sobre aquilo que é belo, sobre aquilo que traz vida, sobre aquilo que edifica, e isso é magnífico, né? E todas as vezes que a gente comunica com o Senhor, a gente vai aprendendo mais ainda. E é um eterno aprendizado. Que Deus agracie irrestritamente a sua vida, a sua família também, a sua casa, de uma forma geral. Amém? Amém. Pastor, eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais aí aos nossos telespectadores. Nosso tempo já foi embora, tá certo? Daqui a pouco também a gente vai fechar o programa, por gentileza. Muito bem. Fique à vontade. Eu quero desde já, mais uma vez, dizer a você, leia e obedeça a palavra em nome de Jesus, amém? São essas minhas considerações finais. Deus abençoe a todos. Ok, gostaria de mandar um joinha aqui, por que não dizer 2 joinhas, para todas as pessoas que compartilham a Web TV Monte Sião, tá certo? Continua compartilhando, continua assistindo o programa também do pastor Emerson, que a gente não falou sobre o seu programa. Tranquilo. Qual é o dia, pastor? Toda terça, 8h10 da noite, Abba Pai. Ok, é uma bênção mesmo, viu? Amém. E um joinha para vocês, queridos, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês e até a próxima semana, se assim o Senhor Deus nos conceder.